Glória a Deus. Boa noite. A paz do Senhor. Muito bom estar com os irmãos. Essa agenda já virou anual, né? Ribeirão Preto foi uma das primeiras cidades fora do estado de Santa Catarina que eu comecei a ministrar. Lá para o ano de 2002, eu vim aqui pela primeira vez com o pastor Ineu Gruber, no Aprisco. Quem lembra disso? Irmão, eu tinha uns 26 quilos a menos. Hoje eu tenho 80, eu tinha 54. Parecia um birimbau. De frente eu estava de lado eu já tinha ido. E foi uma das primeiras cidades assim fora do estado de Santa Catarina que a gente ministrou. Eu vim numa conferência com ele, andando no poder, lá no Aprisco. Depois vim mais algumas vezes em algumas igrejas de amigos. E estou muito feliz de estar aqui, amém? Minha esposa gostaria de estar aqui também, mas ela vai estar numa conferência sexta-feira. Ela, esposa do pastor Lapa. Então nós viemos tudo sem esposa. Todos os 7. As esposas vão estar aí numa conferência e nós vamos estar aqui com vocês, amém? Glória a Deus. Espírito Santo, nós adoramos o nome de Jesus. Declaramos que ninguém é maior do que você, Jesus. Declaramos toda honra e toda glória, todo poder, todo domínio, toda exaltação, Senhor, toda manifestação e todo estabelecimento de glória do Espírito Santo de Deus. Declaramos que nada nem ninguém é maior do que o Senhor. Louvamos e glorificamos o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Declaramos que toda adoração que vamos expressar aqui, Senhor, é para o teu reino, é para o teu trono. Declaramos, Senhor Deus, que tudo que for feito aqui seja feito segundo a tua vontade. Cerca-nos por detrás e por diante. Cobre-nos com o teu sangue. Que o Espírito da revelação, do conhecimento, do entendimento, que o Espírito de Deus seja manifesto em nossas vidas nesses dias. Enquanto estamos aqui, nós damos uma voz de comando a Satanás. Que seja amarrado e destruído todos os inimigos de Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Que nenhum carro que está lá fora, que nenhum bem que ficou, que nenhum familiar que ficou seja tocado. Nós damos uma voz de comando, diabo, enquanto eu estiver aqui, eu e os pastores e a nossa equipe, tu estás proibido de tocar em alguém de nossa casa, de nossa família. Tu não tens poder, porque eles têm Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós damos uma voz de comando e declaramos nas regiões celestiais de Ribeirão Preto que nesses dias nós vamos, Senhor Deus, entrar no teu coração e leva-nos em lugares no teu coração que ainda não conhecemos. Leva-nos em lugares de revelação, Senhor, lugares que ainda não entendemos, revelações que a nossa mente ainda não captou, que ainda não sincronizou com a tua eternidade, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nos deixa sensível à revelação, nos deixa sensível à voz do Espírito, nos deixa sensível, Senhor, que as palavras saltem da Bíblia, Senhor Deus, como manancial de água viva, que a nossa mente sincronize com o teu coração, que o nosso coração seja dirigido pelo teu nesses dias. Cobre-nos com o teu sangue, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real,
a Ele ministramos o louvor. Levante sua mão e coroe o Rei. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos ao Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos ao Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Digno de glória e honra, levantemos nossas mãos para Teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantemos nossas mãos para Teu nome exaltar. Porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti. Não há outro igual a Ti. Porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti. Não há outro igual a Ti. Digno de glória, digno de glória e honra. Levantemos nossas mãos Levantemos nossas mãos para Teu nome exaltar. para Teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantemos nossas mãos para Teu nome exaltar. Porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti. Não há outro igual a Ti. Porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti. 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 Oh, aleluia. Oh, aleluia. 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 Deus não precisa de ninguém para ser Deus. Aleluia. Se você adorar, Ele é Deus. Se você não adorar, Ele também é Deus. Deus não muda porque você o adora. Quem muda é você. Quem é transformado é você. Pode se assentar, fique à vontade. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus não precisa de adoração. Ele não precisa. O que faz dele um Deus não é a adoração que damos a Ele. Ele é Deus. Mas por que então Ele passa a Bíblia inteira me chamando para adorar? Quase que forçando a barra. Às vezes eu penso que Deus está com problema de carência.
que ele fica dizendo: adore o Senhor, adore o Senhor, adore o Senhor, e quase implora: adore o Senhor. A impressão que dá é que ele é um Deus mal amado. E aí eu pergunto, né, porque eu sou muito curioso, então o que eu não aprendo, o que eu não sei, eu gosto de aprender. Então eu fico ali orando em línguas, fico ali com ele, e fico: Deus, por que o Senhor não precisa de adoração, e o Senhor fica querendo adoração o dia todo dia? E às vezes eu vou te falar, meu Senhor, às vezes eu até meio chato com esse negócio. Ele diz: por que o Senhor quer tanta adoração se o Senhor não precisa de adoração para ser Deus? Aí ele disse assim: Luiz, porque você fica parecido com tudo aquilo que você adora. E eu quero que você me adore para você ficar parecido comigo. Porque se você não me adorar, você vai adorar outra coisa. Porque você foi feito para adoração. Você foi criado para adoração. Ou você adora a Deus, ou você vai acabar adorando outra coisa. E o pior, você fica parecido com aquilo que você adora. Se você adorar o dinheiro, você vai ficar materialista. Se você adorar coisas, você vai virar um idólatra. Então você vai estar sempre agarrado em alguma coisa, irmão. O ser humano é assim. Como disse o apóstolo lá para aqui: ou você dizima ao Senhor, ou você dizima ao diabo. Não tem jeito, a gente sempre está dando para alguém alguma coisa. Ou a gente dá atenção para uma coisa, ou dá atenção para outra. Mas você sempre vai dar atenção para alguma coisa. A sua mente e o seu espírito vão estar sempre voltado a alguma coisa. Aleluia. Glória a Deus. A sua mente ou o seu espírito sempre vai estar voltado para alguma coisa, porque nós fomos criados para isso. Nós fomos criados para louvor da sua glória. Glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no livro de Amós. Amós, capítulo 9, ou melhor, capítulo 9 e versículo 11. Vamos dar uma passeadinha aqui. Oh, aleluia. Glória a Deus. Já conheceram os meninos do Confissão? Amanhã eu apresento melhor eles, né? Amanhã. Deixa eu só apresentar o Juninho. Fica de pé, Juninho. O Juninho, ele não corta o cabelo porque a religião dele não permite. Mas nós estamos orando, né? Veja sério, a religião dele não permite. Então nós vamos deixar aqui uma enquete no Facebook. Você decide. Se você acha que o Juninho deve cortar o cabelo, você põe lá. Eu acho, né? E dependendo dos números de votos, nós estamos pensando sério. Vamos ver, né? Mas tem algumas coisas que elas, quanto mais esquisitas, mais bonitas elas ficam, né? É verdade, tem algumas coisas que não adianta você querer normalizá-las. Você tem que deixar elas fluírem. Amém? Verdade? E tem coisas. Amanhã eu apresento melhor os irmãos. Amém? Amanhã eu vou falar um pouco do Rafinha, falar um pouco do João Paulo, que eu conheço desde criança. João Paulo eu conheço desde criança. O Gessé, depois, se você precisar de algumas fotos antigas, eu tenho aqui também. Aleluia. Mas deixa eu apresentar o Juninho e o Cláudio. Eles são aqui de Ribeirão Preto, gente. São aqui de Ribeirão Preto. Nasceram aqui, foram criados aqui, né? E depois foram para Itajaí. Quem sabe a terra boa onde é que fica, né? Eu digo para o Cláudio que ele foi casar lá em Itajaí, né? Porque as moças bonitas estão lá. Ele disse: não, é porque não tinha homem lá. Ele fala para mim. Eu disse: não, mas eu nem vou falar nada, vou ficar quieto. Ele casou com uma itajaiense. Glória a Deus. Mas amém, vamos falar de Deus, né, irmão? Eu vim aqui para isso, né? Senão depois ninguém nem me dá oferta.
anelo, te necessito, te amo mais que ao meu ser. Ninguém é maior do que você, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia. A unção é uma coisa tremenda, né? Ela tem a habilidade de ajustar você para o propósito de Deus. Por isso que sem unção a gente não consegue chegar em lugar nenhum, irmão. A unção é uma habilidade que Deus deu para você. Amém? Uma habilidade que Deus deu para você se mover no seu propósito. E por isso todos nós precisamos do Espírito Santo. Porque você pode ouvir a verdade através de um homem, mas ser convencido por ela, só o Espírito Santo pode fazer isso. Então esses 4 dias que nós vamos ministrar aqui, eu vou falar muitas verdades que está no meu coração, repartir com você, mas só o Espírito Santo pode convencer delas. Por isso, mais do que um pregador aqui nesses dias, nós precisamos do Espírito Santo. Porque falar o que eu vou falar, qualquer um pode falar, mas convencer, só Ele. Por isso Ele foi nos dado para nos guiar sobre toda a verdade. Ele tem o poder de nos conduzir sobre toda a verdade, nos levar em lugares profundos, em lugares altos, e depois em lugares profundos de novo. A unção é uma coisa tremenda. Amós capítulo 9, versículo 11 diz assim: naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi que está caída, e repararei os seus lugares quebrados, restaurarei as suas ruínas, e a edificarei como nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Vem dias, diz o Senhor, que o que lavra alcançará o que cega, e o que pisa a uva, o que lança semente. Os montes destilarão vinho novo, e todos os outeiros se derreterão. Trarei de volta do exílio o meu povo Israel, reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão do seu vinho, farão pomares e lhe comerão o fruto. Plantá-los-ei na sua própria terra, e não serão mais arrancados da terra que lhes dei, diz o Senhor Deus. Aleluia, aleluia. Irmãos, a ideia de Deus sempre foi preparar um ambiente para você e para mim, amém? Quando você peca, você não perde o ambiente, você não perde a Deus. Você lembra quando Adão pecou? Ele não perdeu Deus, ele perdeu o jardim, porque Deus voltou a falar com ele, voltou a falar com seu filho Caim. O que você perde é aquele ambiente de arrependimento, aquele ambiente de quebrantamento, aquele ambiente de estar com Deus, aquele ambiente que você não precisa falar nada, você chega ali por cima e sai por baixo, aquele ambiente que quando você começa a tentar provar para Deus que você é bom, sem falar nada, Deus consegue provar para você que você é mau. Aquele ambiente que quando você vem para se justificar, Deus nem fala nada, só fica te olhando assim, e você mesmo começa a achar os defeitos em você, porque ninguém consegue achar defeitos se não for na glória de Deus. O único lugar que o homem consegue se enxergar é na glória de Deus. Você nunca vai descobrir quem você é até que você entre nas profundidades do Espírito. Por isso Isaías foi um bom profeta. Até o capítulo 6 ele profetizava para os outros. Ele dizia: ai de ti pecador, ai de ti bebedor de vinho, ai de ti prostituta, ai de ti. Ele sempre, ele conseguia sinalizar e conseguia identificar o problema nos outros como um profeta. Mas a Bíblia diz no capítulo 6, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, então eu disse ai de mim. Ele não disse mais ai de ti, ele disse ai de mim, porque você não tem um encontro com a sua realidade, com a sua identidade, até você ter um encontro com a glória de Deus. Por isso a glória de Deus é interessante, amém, irmãos? Ela é necessária na igreja, porque hoje nós podemos fazer culto sem Deus. Nós temos tanta habilidade, tanta performance, que Deus não precisa mais nem vir no culto. A gente consegue fazer um culto sem Ele.
Nós temos os pregadores, os cantores, nós temos as horas, nós temos até as performances que a gente ensina o povo, a 2 para lá, 2 para cá. Diga para o povo, levanta a mão, eles levantam. Você diz bate palma, eles batem. Você diz pula para cá, para a direita, para a esquerda, na minha. E a gente leva o povo onde a gente quer, porque as pessoas estão com fome de Deus. E é perigoso você estar com fome de Deus num ambiente onde os instrutores não estão andando na presença de Deus. Você já chegou em casa com fome? Aquela pizza de 3 dias na geladeira vai, irmão. E você põe no micro-ondas, esquenta, come rápido, para ela não endurecer rápido, porque né, 3 minutinhos ela já endurece de novo. Aquele refrigerante sem gás na sua geladeira que está na metade, você toma todinho. Um cara com fome, quando ele chega em casa, ele come o que tem pela frente. E é muito perigoso, porque nós estamos vivendo uma geração faminta da presença de Deus. Uma geração que não suporta mais shows, não suporta mais eventos, não suporta mais coisas para carne. Um dia, irmãos, a cortina vai fechar e não vai adiantar. Ainda vai ter uma plateia faminta, desesperada pela glória de Deus. Aleluia! Porque eventos, shows, entretenimentos não vai levar as pessoas a lugar nenhum. Aleluia! Por muito tempo a igreja se preparou para os jovens. Então a gente dizia, vamos fazer isso para os jovens. Então no sábado à noite nós vamos ter um culto de jovens. Aí então os cultos de jovens sempre foram entretenimentos, 2 horas de entretenimentos. E os jovens, muitos deles conheceram sem nunca ter lido, muitos deles cresceram sem nunca ter lido a Bíblia inteira. Jovens que estão com fome de Deus, mas não conhecem a Deus. Igrejas cheias de gente vazias. Porque a igreja ela vai de domingo a domingo, tentando encher suas cadeiras de alguma forma. E essa é a geração, irmãos, que não suporta mais as fórmulas. Fala para mim, você não está de saco, perdão da palavra, de saco cheio com essas fórmulas? Nós temos formas de crescimento, formas de entretenimento, formas disso, formas daquilo. Aleluia. Se eu quiser você pulando e dançando em 10 minutos, eu consigo fazer isso aqui. Eu não estou dizendo que essas coisas estão erradas, eu estou dizendo que essas coisas não são base de um avivamento. Avivamento não é a tampa voando, é o fundo caindo. Avivamento não é quando você sai alegre com o pregador, é quando você sai triste com você mesmo. Avivamento é quando você ouve uma palavra, entra no carro, quando estiver voltando para casa desesperado, pensando, cara, eu não sou crente. Então se Deus conseguiu mexer com o seu espírito, então Ele provocou uma transformação no nosso caráter, uma transformação na nossa vida. Então isso, nós estamos ao ápice de um avivamento. Avivamento, querida, é quando você não suporta mais uma vida medíocre, um cristianismo mercantilizado pela religião, quando você não suporta mais simplesmente cócegas na alma, no ego. Quando você sai da igreja pensando domingo que vem, e aí as coisas que não acontecem, muitos pregadores dizem assim, não, mas domingo que vem vai estar conosco fulano de tal, e ele vai orar e as coisas vão acontecer. Aí você vai no domingo seguinte, aí o pregador diz, olha, mas domingo que vem, então nós vamos de domingo a domingo, sempre esperando que alguma coisa vai cair do céu. Eu vou dizer, o que caiu do céu foi o diabo, não cai mais nada. Aleluia, nós vamos ter que produzir alguma coisa, mas nós não podemos produzir na carne, nós temos que produzir no espírito. Aleluia, nós temos que entrar e deixar Deus nos matar. Amém, Deus quer matar você, e se eu puder estar aqui nesses dias para ajudar Deus a fazer isso, será um prazer, irmão, levar você para a cruz. Porque ontem ainda eu compartilhei com os pastores lá no quarto, Deus falou muito ao meu coração. João foi o apóstolo do amor, não foi? Onde é que João aprendeu sobre amor? Foi na cruz, foi no Calvário. João foi o único cara que esteve, o único apóstolo de Jesus que esteve no Calvário. O único. E foi ali que ele aprendeu sobre amor. Mas ele aprendeu com quem? João estava no Calvário, ele aprendeu com quem? Com Jesus. Jesus estava onde? Na cruz. E a minha pergunta é, você quer aprender sobre amor ou você quer ensinar sobre amor? Porque você pode aprender sobre amor a vida inteira. Então tem gente ali na cruz, tem gente que está dizendo, não pastor, estou nos pés da cruz. Deus não te chamou para estar no pé da cruz, Deus te chamou para estar crucificado com Cristo. Tem gente que fica com os pregos na mão ao redor da cruz, pensando, aleluia, estou no Calvário. Está com os pregos na mão, aleluia. Mas você tem que ser crucificado, amém? Agora você já viu alguém se crucificar sozinho?
Então todo mundo que quer ser crucificado precisa de um carrasco. E como diz o Roberto Carlos, esse cara sou eu. Eu estou aqui como carrasco nesses dias para dizer para você: dá os pregos aqui para mim, para você ver o que vai acontecer. Para de ficar ao redor da cruz dizendo: ah, Jesus está fazendo a obra. Não, Jesus não quer fazer a obra para você, Ele quer fazer a obra em você. Aleluia. Ele quer crucificar você com Cristo, porque não vai haver uma ressurreição no seu ministério, na sua vida, se você não estiver crucificado com Cristo. Aleluia. Então João ficou olhando para a cruz e aprendeu sobre amor, mas Jesus estava na cruz ensinando sobre amor. Eu não quero só aprender, eu quero ensinar, eu quero ser modelo de amor, modelo de graça, de paciência. Não é fácil, mas eu quero. Você precisa ir para a cruz, Cristiano, você precisa morrer. Deus precisa matar você. Pastor, mas eu já fui tão ferido. Se você está ferido é porque ainda não está morto. Deus não te chamou para andar ferido, te chamou para andar morto. E se você ainda está ferido com as mágoas, com as perseguições, com as tristezas, é porque você ainda não morreu, querido. E você precisa morrer. João capítulo 5, versículo 25, a Bíblia diz que chegarão dias, e já chegaram, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Por que eu preciso morrer? Porque vai chegar um dia na sua vida que nenhuma voz da terra vai saciar você. Você não vai querer mais ouvir ninguém da terra. Você vai querer ouvir o Espírito dentro de você. E só quem consegue ouvir o Espírito são os mortos, porque só os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Aleluia. Um dia Jesus chega em Betânia, no capítulo 11 de João. Lázaro estava morto. E Jesus chega lá, Marta se joga aos pés dele. Jesus diz: calma, Marta, vai dar tudo certo, vou fazer a obra aqui, vai dar tudo certo, descansa. E Maria, adoradora, se joga também aos pés dele. E a Maria diz: Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ele diz: calma, Maria, vai ressuscitar. E a Maria diz: é verdade, vai ressuscitar no último dia, né? Não, sua cabeçona, calma aí, vai dar tudo certo. Ninguém entendeu nada, até que Jesus disse assim: ó, os fariseus criticando ali os judeus dizendo: se ele fosse amigo mesmo, ele estava aqui no dia, né? O cara nem veio no velório, não veio nem para o enterro, que amigo é esse e tal. E Jesus está ali tentando esclarecer o que ele foi fazer ali. Então ele manda tirar a pedra e diz: Lázaro, vem para fora. E Lázaro vem. Lázaro foi o único que ouviu Jesus naquele dia. E sabe por que foi o único que ouviu? Porque era o único que estava morto ali. Vai ter uma hora, irmão, não adianta você querer discutir com pessoas sobre o cristianismo, discutir sobre a Bíblia. Tem gente discutindo aí: batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou batiza só em nome de Jesus? A ceia gente discutindo. Esse dia um cara perguntou: pastor, é verdade que quando cai para frente é demônio e quando cai para trás é unção? Pastor, é verdade? Eu digo: ah, não, irmão. Aí eu estou em dúvida. Eu digo: então cai para o lado, irmão, cai para o lado, não dá problema nenhum. Escolhe um lado e cai. Eu disse para ele: se Jesus não me derruba, eu me jogo, não vou ficar perdendo tempo, irmão. Então as pessoas ficam discutindo essas besteiras. A tua ceia é de vinho ou de suco de uva? Não, de suco de uva não pode. Ah, irmão, deixa que você vai na África. Um dia nós fizemos ceia lá com água de coco e banana. No meio do nada lá, pega água de coco e faz a ceia com banana, pedacinho de banana e água de coco. Esse é o sangue de Jesus, e esse é o corpo de uma bananeira, o corpo de Cristo. Hein? E as pessoas ficam discutindo: será que isso é de Deus? Não é? Ô, irmão, para com isso, cara. Vai ouvir o Espírito Santo. Mas sabe qual é o problema? É que as pessoas são tão religiosas, e a maioria das nossas escolhas, elas são feitas pelas nossas manias, pelos nossos hábitos que estão entranhados, que a religião entranhou. Sabe o que a religião me ensinou? A religião me ensinou que eu tenho que pedir, e se eu pedir, Deus me dá. Mas o reino não me ensina isso. Efésios capítulo 3, versículo 20 diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então Ele não dá porque eu peço, Ele dá porque eu o conheço. Porque se eu conheço, Ele dá até o que eu não peço. Até o que você não precisa vai parar de sua mão. Até o que você não está pedindo, não está nos seus pedidos, não está no seu projeto de vida.
Nós temos o hábito de fazer um projeto de vida para o ano seguinte, né? Meu projeto de vida para 2013 é como se Deus estivesse no céu para servir a gente aqui na terra. Não, querido, você deveria se trancar com Deus e perguntar: Deus, o que é que eu faço em 2013? Para onde eu me movo em 2014? Aonde o Senhor vai me levar em 2015? Aleluia, porque nós temos que nos mover de acordo com a vontade de Deus. Quando nós vamos orar, nós não vamos dizer para Deus o que Ele tem que fazer, como se Ele não soubesse o que fazer. É como se eu manipulasse a Deus. Não, querido, Deus é inimanipulável. Existe essa palavra? Não. Agora existe, criei ela aqui agora. Pronto. Amém? Essa palavra aí está em Luís Hermínio, capítulo 1. Então vamos, escuta. Deus está dizendo aqui que Ele quer levantar a tenda de Davi. Irmão, desde o começo da humanidade, Deus vem tentando fazer um ambiente para estar com o homem, para se relacionar com o homem. Foi quem é que fez o jardim? Foi Adão? Ou foi Deus? Foi Deus. Quem é que fez a arca? Foi Noé. Mas quem é que deu a ideia? Quem é que deu o desenho? Quem é que deu a planta? Quem é que deu a altura, os côvados de largura, de comprimento? E a arca tinha um fator interessante: ela não tinha leme, porque Noé construiu, mas não dirigia. Quem dirigia era o Senhor. Por isso ela não afundou. Porque toda obra que o homem faz, mas é Deus que dirige, e toda obra que Deus dá a ideia, o desenho de Deus, irmãos. Quem é que fez o tabernáculo? Foi Moisés e os levitas. Mas quem é que deu o desenho? Deus chamou Moisés para o monte e disse: Moisés, faz exatamente como você está vendo aqui. Por que se você ler Êxodo capítulo 25, você vai ver até o modelo de oferta ali. Deus dizia: Moisés, vai no meio do arraial e traga ofertas cujo povo se mover voluntariamente deles, você recebe a minha oferta. Recebe a oferta de ouro, de prata e de bronze. Ou seja, Deus cria uma situação para que todos pudessem dar. Quem tinha ouro era mais rico, quem tinha prata e quem tinha bronze. Até quem tinha bronze podia abençoar. Aleluia. E por que o tabernáculo tinha que ser de acordo com o desenho de Deus? Porque tudo no tabernáculo representava Jesus. O templo de Salomão, a mesma coisa. Só que Deus não quis nada disso. Ele disse: eu vou levantar a tenda de Davi. O interessante é que a tenda de Davi não foi Deus que deu a ideia. Não foi Deus que disse: Davi, faz uma tenda para mim, ó, o desenho é esse, o modelo é esse. Não. Porque Deus dá um modelo até que o homem entenda o que Deus realmente quer. Quando esse homem entende o que Deus realmente quer, Deus, o Deus que nós servimos, se sujeita ao modelo que o homem criou para estar com Ele. Porque o desejo maior de Deus sempre foi querer estar com você, principalmente quando é você que decide isso. Deus gosta de estar com você, principalmente quando é você que decide estar com Deus. Até ali, foi Deus sempre que deu a ideia para criar o ambiente. Mas ali em diante não. Ali foi um homem, Davi. Por isso que ele diz no Salmo 89, verso 20: achei Davi o meu servo, com o meu santo óleo ungi. A minha mão será firme com ele, o meu braço o fortalecerá. O inimigo já não lhe importunará mais. E sabe o que aconteceu quando Davi entende o ambiente que Deus gostaria de estar? Deus disse: o cetro nunca mais vai se apartar da casa dele. Jesus é da descendência de Davi. Querido, Deus espera que você crie também. Crie um ambiente propício para que Deus possa se manifestar. Eu tenho viajado nessa nação, nesse planeta, pregando o Evangelho quase que diariamente. Eu vou falar uma coisa para você. Eu já fui em lugares muito pobres e já fui em lugares muito ricos. Lugares com milhares de pessoas onde Deus não está mais lá. Eu vou falar uma coisa para você: pior do que não ter Deus é não ter Deus e achar que tem. E esse é o problema da igreja de Laodiceia. Pensa que é rica, pensa que não lhe falta nada. Ela é uma igreja que perdeu a consciência, porque Jesus diz assim: ó, mas tu não sabes que és miserável, pobre e segue nua. Ou seja, ela não sabe, ela perdeu a consciência do que é valor. Ela perdeu a consciência do que realmente vale a pena.
do que realmente vale a pena, do que realmente é prioridade. É uma igreja que não tem mais a consciência de ter as coisas de Deus. Ela perdeu a noção do que é valor. Deus não quer mais estar no lugar que Ele deu a ideia. Ele quer estar no lugar onde os homens fizeram, onde o ambiente criou para Ele. Ele habita em homens e mulheres, para que esses homens e essas mulheres criem ambiente para que Deus possa se manifestar. Num ambiente como esse aqui, irmãos, nesses dias aqui, você vai ver, a unção vai ser crescente. Nós começamos e vamos indo, e vamos indo, e vamos indo. Nesses dias Deus pode curar, Deus pode levar você aonde você sempre quis ir, em Deus. Por isso eu quero pedir que nesses dias você relaxe, aperte os cintos, deixa Deus te guiar, deixa Deus conduzir você. Venha por esses dias aqui sem pressa. Se possível, desligue seu celular. Descansa em Deus nesses dias. Relaxa. Havendo despressurização, máscaras vão cair ao seu lado. Descansa, deixa Deus te conduzir nesses dias. Olha a sua Bíblia comigo em 2 Crônicas. Santo Deus. 2 Crônicas, capítulo 1. 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 3, diz assim: Foi Salomão e toda a congregação com ele ao alto que estava em Gibeon, pois ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Ora, Davi tinha feito subir a arca de Deus de Quiriate-Jearim, no lugar que lhe havia preparado, porque lhe tinha armado uma tenda em Jerusalém. Mas o altar de bronze foi por Bezalel, filho de Uri, filho de Ur. Estava ainda em Gibeon, diante do tabernáculo do Senhor. Assim Salomão e a congregação o consultou ali. Olhe para mim. Quando Davi traz a arca do Senhor de Quiriate-Jearim, quando ele chega com ela em Jerusalém, você conhece a história, não? Ele traz a arca primeiro em cima de um carro, e aí quando ele vem desfilando com a arca, o Uzá põe a mão na arca e morre. Você conhece essa história, não? Então amém, vamos caminhar. E aí Davi para e fica pensando: uau, como que eu vou fazer para trazer a arca do Senhor para mim? Então Davi volta para Jerusalém, e agora ele vai consultar os anciões e pergunta: como trarei a minha arca do Senhor? Então os anciões dizem para Davi: olha Davi, só quem pode trazer a arca são os levitas. A arca você não pode colocar num carro novo e desfilar com ela, você não pode fazer uma procissão com ela, você tem que carregá-la para Jerusalém. Então Davi agora, na segunda tentativa, ele consegue trazer a arca. Interessante que quando ele chega com a arca em Jerusalém, ainda existia o tabernáculo. O tabernáculo ainda existia em Gibeon. Gibeon significa cidade dos montes. O tabernáculo ainda estava lá em Gibeon. E Davi chega com a arca, e ele poderia ter levado a arca para aquele lugar que já estava pronto, não? Estava pronto já. O tabernáculo estava ali funcionando em Gibeon. Ali eles matavam bois diariamente, ali eles matavam rolinhas diariamente, ali eles matavam cordeiros diariamente em sacrifício a Deus. Mas agora Davi vem dançando na frente da arca, e quando chega em Jerusalém ele pensa: será que eu ponho a arca ali? Não, ele poderia ter colocado a arca naquela estrutura que já estava pronta, mas não, Davi disse: vou fazer uma tenda. E ele não põe a arca no tabernáculo, ele põe a arca numa tenda. E é exatamente essa tenda que Davi levantou, que Deus quer restaurar. Por que Davi não colocou a arca naquela estrutura do tabernáculo? Sabe o que eu aprendo aqui? Uma transição de governo. E é o que nós estamos vivendo nesses dias. Eu quero usar essa palavra, querido, para simbolizar os dias que estamos vivendo. Nós estamos vivendo na nação brasileira uma transição de governo nas igrejas. Estamos vivendo, escute o que eu vou falar. Eu não vou dizer se eu sou profeta, não, eu sei quem eu sou. Escreve aí na sua agenda:
A casa de Saul está caindo e a casa de Davi está sendo levantada. Aleluia. Você vai ver muita gente grande tendo que largar o altar, e você vai ver muito Zé Mané, gente escondida, gente nos cantos da nação, gente que não está na mídia, não está em exibição, mas Deus vai começar a levantar essas pessoas e estabelecer um novo governo de adoração. Aleluia. Você pode escrever aí, porque isso vai começar a acontecer. Na realidade, nós já estamos nesses dias, já estamos entrando nesses dias, quando a casa de Saul cai, a casa de Davi foi levantada. Sabe qual é a diferença de Saul e Davi? É que Saul amava o trono e Davi amava Deus. Saul perdeu o trono por amar o trono, e Davi ganhou o trono por amar a Deus. Saul, ele fazia de tudo para segurar o trono. Davi, quando pecou, ele não estava nem aí para o trono. Só que ele disse: Deus, não afasta de mim o teu espírito, não torna-me dar a alegria da tua salvação, sustenta-me com o espírito voluntário. Davi, quando pecou, ele não se preocupou com o seu ministério, ele se preocupou de perder a glória de Deus, de perder a presença de Deus, e isso faz dele um homem segundo o coração de Deus. Hoje, irmãos, homens pecam, eles estão preocupados em perder o ministério. Eles estão preocupados em perder o ministério. Será que eu vou ter que perder a igreja? Será que eu vou ter que perder? Eu não posso mais pregar, então, meu Deus, como é que eu vou viver? As pessoas estão preocupadas em perder os seus lugares de status, não de perder a presença de Deus. Até porque nós conseguimos fazer culto sem a presença de Deus. Hoje nós conseguimos fazer reunião sem a presença de Deus. Nós temos a roupa de ir na igreja, temos o dia de ir na igreja, temos até a oferta separada que a gente já traz no outro bolso para dar na igreja. E se Deus quiser aparecer, amém. Se Deus não quiser, eu já sei como fazer. Por isso temos que ficar dando coisas ungidas na igreja para as pessoas. Sabe por que as pessoas têm que levar lenços ungidos, águas ungidas, travesseiros ungidos, tapetes ungidos, beijo ungido, soco ungido, sei lá? Sabe por que elas têm que levar coisas ungidas? Porque falta homens ungidos no altar, falta mulheres ungidas no altar, aleluia. Então Deus não precisa mais vir. Se eu tiver um óleo de Israel, já está bom. Se eu tiver uma água ungida, já está bom. Obrigado pelo seu amém tão empolgado. Então, irmãos, nós estamos numa transição. As pessoas começaram a entender que chega dessa meleca gospel, chega dessa lixologia de prosperidade, que ensina as pessoas a ganhar dinheiro, e elas vão ficando cada vez piores. Em vez de ficar cada vez mais parecidas com Deus, ficam cada vez mais distantes de Deus. Obrigado pelo seu amém de novo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, quando Davi chega com a arca em Jerusalém, ele poderia colocar a arca numa estrutura pronta, mas não, ele fez uma nova estrutura, uma tenda. Ali não tinha boi morto, ali não tinha sacrifício de carneiro, de cordeiro, porque nunca foi a ideia de Deus isso. Não, está na Bíblia, leia comigo aí, leia, abra a sua Bíblia, Jeremias capítulo 7, versículo 20, abra. Deus nunca mandou ninguém matar boi, matar animal para ele. Na realidade nunca foi isso que Deus quis. Oh, aleluia. Porque eu sei que é mais fácil matar o boi, é mais fácil matar o carneiro. O difícil é morrer no lugar do cordeiro. Essa geração não vai matar cordeiro para Deus, vai morrer. Apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, amém? Olha o que diz a Bíblia em Jeremias capítulo 7, versículo 21. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e comei a carne. Pois eu nada disse a vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocausto ou sacrifícios. Mas isto lhe ordenei: dai ouvido à minha voz, e serei o vosso Deus, e vocês serão o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que tudo vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, pelo contrário, andaram em seus próprios conceitos, na dureza de vossos corações malignos, andaram para trás e não para diante. Deus pediu sacrifício? Deus pediu.
Deus disse: mata boi para mim, que eu estou precisando do cheiro de sangue. Era isso que Deus queria? Por favor, alguém mate um cordeirinho para mim. Não, quando Deus tirou o povo do Egito, Êxodo capítulo 19, vamos lá, passeia, vamos lá, abra sua Bíblia comigo. Êxodo capítulo 19, olha o que diz a Bíblia. Deu? Amém? Diz assim: no terceiro mês da saída dos filhos de Israel do Egito, nesse mesmo dia chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, chegaram ao deserto do Sinai, e Israel se acampou ali no deserto, em frente ao monte. Subiu Moisés a Deus, e o Senhor chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciareis aos filhos de Israel: viste o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos trouxe a mim. Agora, se diligente matares cordeiro para mim, matares boi. Não, ele está dizendo: se diligente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, serei a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, embora toda a terra seja minha. Vós me serei reino sacerdotal e nação santa. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus disse assim a Moisés: trouxe o povo, traga o povo aqui para mim. Aí Moisés sobe no monte. Moisés está cá embaixo. Moisés sobe no monte. Deus diz: Moisés, sobe aqui. Aí Moisés sobe. Deus diz: Moisés, fala para o povo, para eles ficarem ao redor do monte, para eles se consagrarem, porque no terceiro dia eu vou descer. No terceiro dia eu vou descer. Por que Deus vai descer? Por que Deus não desce no primeiro, né? Porque tem coisas que Deus não faz sem consagração. Santificai-vos hoje, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Não adianta, Deus não vem de qualquer jeito. Você tem que preparar o ambiente. Aleluia. Se você não preparar o ambiente, irmão, pessoas que vão para a igreja só para conversar, para bater papo. Tem gente que sai no meio do culto para conversar. Tem gente que marca encontro na igreja. A gente conversa lá na igreja. Sabe por que Deus não está na maioria das igrejas? Pela falta de reverência. As pessoas não têm mais, não todas, mas a maioria não tem mais reverência. Não se ora mais, não se busca mais a Deus, não se cria um ambiente gostoso para Deus estar com você. E Deus disse: olha, fala para o povo se preparar, porque no terceiro dia eu vou descer. Aí Moisés desce aqui e diz: gente, falei com Deus ali. Deus falou para a gente se preparar, porque vai descer. E o povo que veio com a mente de escravo do Egito, disse assim: não, pode dizer para Moisés, pode dizer para Deus, nós estamos legal, né? Pode vir, Deus, nós estamos prontos. E aí Moisés sobe lá e diz: Deus, no terceiro dia pode ser que a gente está pronto. Aí Moisés desce: gente, não pode tocar no monte, fica só ao redor, porque Deus vai vir com tudo. Abra comigo Êxodo 20. Aí no capítulo 20 diz assim, olha o que diz o capítulo 20, de versículo 15, versículo 18. Quando o povo viu os trovões, os relâmpagos e o clangor da buzina e o monte fumegando, tremeu de medo, retirou-se e pôs-se de longe. E disse a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, mas não fale Deus, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, e para que seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. E o povo permaneceu de pé de longe. Sabe o que aconteceu? Quando Deus desceu com tudo, Deus já tinha falado: se vocês me ouvirem, eu serei o vosso Deus, vocês são meus filhos, propriedade peculiar, eu vou cuidar de vocês. E aí, quando Deus desce, um monte tremendo, clangor de buzina, sabe o que acontece? O povo sai correndo. E o povo diz o quê? Não fala a Deus para que não morramos. E até hoje as pessoas preferem alguém falando no lugar de Deus, porque é exatamente isso que acontece quando Deus fala. Ele te mata, porque Ele mostra você para você mesmo, e você não aguenta mais viver do jeito que você está vivendo. E aí quando Deus desceu, que o povo saiu correndo, e Moisés: gente, calma. Moisés ficou aqui nesse lugar aqui, Moisés ficou nesse lugar aqui.
Gente, calma, peraí, Deus, peraí, não vai embora já. Peraí, gente, vem para cá. E Deus dizia assim: não deixa, Moisés. Lá em Deuteronômio capítulo 5, que conta a mesma história de Êxodo 19, Deus disse: Moisés, deixa o povo ir, vem aqui tu. Aí Moisés subiu. Aí então Deus faz os 10 mandamentos para Moisés. E disse: já que esse povo não quer ouvir minha voz, então vou dar umas regras para eles. Eu quero dizer para você que a graça não veio depois da lei, a graça veio antes. A lei veio para quem rejeitou a graça. Porque quem anda na graça não precisa de regras. Quem anda no relacionamento não precisa de regulamento. Sabe por que em muitos lugares as coisas têm que ser impostas? Porque o relacionamento é fracassado. Porque se eu me relaciono com Deus, cara, eu vou temer a Deus. É para que o temor dele vai estar diante de mim e eu não vou pecar. Aí Deus fez as regras, mas nunca foi a ideia de Deus. Ele disse: essa não foi a minha ideia. Você leu lá em Jeremias 7. Eu nunca disse aos vossos pais para fazer isso. Eu só tive que criar uma maneira. Eu tive que criar um jeito para vocês entenderem o que eu queria. Por isso ele fez a lei. Agora abra comigo Jeremias. Vem, vem, vem. Oh meu Deus, eu te amo. Jeremias 31. Está pegando aí do Espírito, irmão? Está pegando? Está pegando? Porque são entendimentos que vão libertar a sua mente da religião. São entendimentos que você não vai mais entrar em acusação quando você não conseguir cumprir o que você prometeu para Deus. Olha o que diz Jeremias 31, 31. Nunca foi a ideia de Deus criar regras. Jeremias 31, 31 diz assim, ó: vem dias, diz o Senhor, que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com os seus pais. Estás falando de Êxodo 19. No dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver despojado do Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel, pois naqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior, e escreverei no seu coração, e serei o vosso Deus, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo, porque todos me conhecerão, desde o maior até o menor. Aleluia! Glória a Deus! Entenda, Deus criou a lei porque o povo rejeitou a graça. Por que ele não quer levantar o tabernáculo de Moisés? Ele disse: eu levantaria a tenda de Davi que está caída. Porque Davi foi o cara que entendeu o que era adoração. Davi foi um homem que entendeu o que era adorar. Davi adorava sem plateia. Davi não adorava porque ele era rei, ele adorava porque ele era pastor das ovelhas do pai dele. E aí Jeremias profetiza: não é isso que Deus quer. Porque no Velho Testamento você andava você andava na grama, tinha uma placa lá: não pise na grama. E você olhava: opa, não posso pisar na grama. Jesus pegou aquela placa na grama e plantou ela dentro de você. Aqui dentro agora tem o Espírito Santo, não tem mais uma lei. O Espírito Santo, quando você vai olhar para uma mulher que não é a sua, o Espírito Santo diz assim: ó, filho, não é sua esposa. Na hora você diz: uau, Deus, não, é verdade. Quando você vai pegar alguma coisa que não é sua, o Espírito Santo diz: filho, não é seu. Porque não é mais por regra, é por relacionamento. Por isso que Jesus disse, quando ele pregava no Sermão da Montanha: ouviste o que foi dito, regras, eu porém vos digo. Vocês aprenderam a regra da lei, eu vou ensinar para vocês o relacionamento da lei. Jesus não quebrou a lei, ele cumpriu a lei por relacionamento, não por regra. Ele cumpria a lei porque ele amava a Deus, ele era o filho de Deus. Aleluia.
Você não tem que obedecer a Deus por regra, você tem que obedecer por amor, por relacionamento. E aí a Bíblia diz o que? Lá em 1 João capítulo 2, versículo 27. Jesus disse em João 14: eu enviarei o meu Espírito. João 14, João 16: e Ele vos ensinará todas as coisas. Aleluia. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Sabe por que Davi é o homem segundo o coração de Deus? Não é porque ele é perfeito, não é porque ele era correto, porque se você for analisar, ele pecou muito mais do que Saul. Mas foi um homem que entendeu. No Velho Testamento foi o homem que entendeu o que Deus estava tentando dizer. Por isso, quando Deus o acha, em Salmo 89, verso 20, ele diz: achei Davi, o meu servo. Por isso que até hoje Deus procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, ou seja, que entendam o que Davi entendeu. Aleluia! Por isso ele foi o maior guerreiro da Bíblia e também foi o maior adorador, porque guerras você vence na adoração. Aleluia! Guerras você vence na adoração. Abra comigo Salmo 144. Vamos passear, irmão, tá bom, tá? Eu quero construir uma base de adoração aqui na primeira noite, para a gente caminhar nela nesses dias, amém? Aleluia! Olha o que diz a Bíblia no Salmo 144. Salmo 144 diz assim: bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Mão para a peleja e dedos para a guerra. Davi fazia as duas coisas, ele adorava e ele guerreava. Mão para a peleja e dedos para a guerra. Onde Davi vencia as guerras? Quando ele ia para uma guerra, ela já estava vencida, porque ele vencia enquanto adorava a Deus. Por isso, quando ele chegou na frente daquele gigante, ele chegou inconformado. Ele pensou: como que ninguém vai fazer nada, esse cara gritando aí? Porque ele já tinha vencido essa guerra dentro dele. Adoração, querido, ela cria um ambiente que Deus vem. E quando Deus vem, cara, você se sente um gigante. Aquele gigante não era nada perto de Davi, porque Davi disse: hoje tu vai ver, tu és o incircunciso. Davi diz: quem é este incircunciso? Sabe o que ele está dizendo? Incircuncisão significa: esse cara não tem aliança, eu tenho uma aliança, eu sou circuncidado, ele não. Então eu não posso ter medo de andar, de afrontar, de confrontar quem não anda na circuncisão, quem não está circuncidado com Cristo. Davi, quando ia para uma guerra, ele já vencia. Se você ler 2 Samuel capítulo 5, versículo 17, você vai ver Davi e Deus tramando uma guerra.
Davi guerreia contra os filisteus. Depois Deus disse: agora não, agora fica aí atrás das copas das amoreiras, porque eu vou por aqui, você vai por ali, e nós vamos pegar os filisteus. Eles não vão, você vai pela frente, eu vou por trás, e não vamos quebrar eles. Deus e Davi, pensa, coisa tremenda, irmão. Davi era um homem que andava no sobrenatural. Ele não era perfeito. O que faz você um homem segundo o coração de Deus não é a sua perfeição, mas é aquilo que você entende, porque você só desfruta o que você entende. Por isso a Bíblia diz em Mateus capítulo 13, versículo 19: ouvindo alguém o evangelho do reino e não entendendo, vem o maligno e rouba-lhe a semente. De quem o diabo rouba a semente? De quem não entende. Por isso que muitas vezes você está na igreja, ouve e não entende, e na segunda-feira vive a mesma luta que você viveu na segunda passada. Domingo você é cheio, e segunda você é vazio de novo. Por quê? Porque você não entende. O que você não entende, você não desfruta. E se você não desfruta, você vai viver um evangelho triste, medíocre, sem dar uma resposta para Ribeirão Preto. Deus te colocou numa cidade para dar uma resposta para ela, amém, querido? Aleluia. Entenda o que Deus quer de nós nesses dias. Ele quer levantar a tenda de Davi que está caída. Ele vai reparar os lugares altos. Ele diz: os montes destilarão vinho novo. Aleluia. E quem é o monte? O monte era onde estava o tabernáculo. Gibeão é a cidade dos montes. Ou seja, até a velha aliança vai entender o que está acontecendo. O monte destilarão vinhos novos. O que planta alcançará o que colhe. Ou seja, quando você entende, você caminha numa rapidez maior. Você planta, já vem alguém atrás colhendo. Aleluia. E você colhe até onde não plantou. Tem pessoas, irmãos, o que Moisés levou 40 anos para fazer, Josué fez num dia. Porque eles caminharam numa velocidade maior. Quando você entende, você caminha numa velocidade maior, amém? Quando você entende o que Deus quer, o que Deus realmente quer, e você para de lutar com as suas armas, aleluia. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você: eu não me preparei para isso. Eu não me preparei para isso. Eu queria ser um pregador. Eu só queria ser um pregador que pregasse segunda numa cidade, terça na outra, quarta na outra. Eu não queria abrir igreja. Crente só incomoda. Só quem gosta de crente é Jesus, irmão, mas ninguém. Eu só queria ser um pregador. As pessoas me chamavam para pregar, me davam de comer, me davam presentes, me colocavam no hotel, pagavam a passagem, me davam ofertas. Uau, que vida boa, aleluia. Mas chegava segunda-feira em casa, irmão, aquela luta, crente ligando: pastor, crente liga de madrugada para a gente. Tem um capeta, irmão, que só perturba os crentes de madrugada. Aí aquele cara que briga com a esposa, aí ele liga para a gente de madrugada: pastor, ela me mandou embora, convence ela para mim voltar. E convence você, cara. Se você que dorme com ela não consegue convencer. Aí alguém liga. Aí de manhã você faz um velório, de noite você está celebrando um casamento no mesmo dia, de manhã você está chorando com a família que está enterrando um ente querido, à noite você está chorando com o noivo que vai casar, abraçando, beijando, alegre com a família inteira. Oh, aleluia. Aí você fica pensando: meu Deus, eu não me preparei para isso. Eu só queria ser um pregador, botar minha roupa de crente no final de semana, postar a minha voz: a paz do Senhor, boa noite. Eu só queria isso. Levante a sua mão e receba agora. Era só isso que eu queria, mais nada. Eu não me preparei para isso tudo. Eu não me preparei para cuidar de pessoas, para cuidar de pastor, irmão. Cuidar de pastor. Eu não me preparei para isso. Mas os teus caminhos não são como os meus caminhos, nem os teus pensamentos são como os meus pensamentos. Os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, aleluia. Você prepara uma coisa e Deus prepara outra. Eu só queria ser um pregador itinerante.
Eu não queria cuidar de igreja, cuidar de crente, pagar conta. Não, irmão, eu não quero essas coisas. Essas coisas é a parte ruim. Mas Deus sabe como trabalha na gente. Deus sabe como trata. Hoje que eu não quero mais viajar, tem convite todo dia. Hoje que eu quero ficar em casa, né? A igreja agora cresceu, agora a igreja me abençoa, todo mundo dá presente para mim. Recentemente compraram uma caminhonete, me deram de oferta. Ei, aleluia. Todo mundo chega depois do culto: pastor, vai jantar onde? Quem jantar com a gente? Meu pai mandou escolher esse daqui. Então tá lindo demais. Aí Deus diz assim: agora eu quero que você saia. Agora que a igreja está boa aqui, irmão, nós estamos trabalhando há 12 anos no Mevã em Itajaí, nós não tínhamos uma sala pastoral. Agora que nós fizemos o nosso escritório, agora tem um escritório, tem uma mesa, botaram uma mesa para mim. Eu tenho uma sala. Aleluia. Eu estou me preparando para, sabe, para ficar. E Deus diz: agora eu quero que você vá destravar pessoas, ativar pessoas. Porque agora você não vai mais sair para ganhar uma oferta, você não vai mais sair para ficar famoso, você vai sair por um propósito. Eu não tenho uma agenda para você, eu tenho uma missão. Aleluia. Deus não tem uma agenda para você, Ele tem uma missão. Se você entrar na missão de Deus, querido, então eu sei que alguns de vocês se prepararam para alguma coisa. Deus vai mudar tudo na sua vida. Se prepara aí, meu irmão, a casa vai cair. Verdade, você se preparou para uma coisa, Deus vai tirar outra. Você se organizou tudo certinho. Eu me lembro quando o apóstolo Lapa trabalhava numa multinacional, numa empresa tremenda lá em Itajaí, ganhava uma fortuna. Aí ele sentiu a direção de vir para o ministério. Ele disse: rapaz, eu estou sentindo, Luiz, de vir para o ministério, tempo integral. Aí ele fez uma conta: porque se eu sair com a rescisão, né, com tudo que eu ganho, eu vou ficar 2 anos. A igreja não precisa me dar nada, porque eu vou ter, né, um monte de férias para vencer e tal. E fez a conta, a empresa faliu, não pagou ele. Aleluia, glória a Deus. Quebrou no meio. Aí, como ele tinha dado uma palavra, a igreja não precisa passar nada, eu digo: você é escravo das palavras que você libera, irmão. E aí ficou 2 anos, a empresa não pagava ele, e ficou comendo cesta básica na igreja. Por quê? Porque Deus nos ensina, irmãos. Hoje milhares e milhares de reais passam nas nossas mãos, mas nós sabemos que não é nosso. Então Deus ensina você para a obra dele. Deus prepara você para o lugar dele. Por isso eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida nessa noite. Alguns de vocês estão escondidos para um tempo determinado de Deus. Não chegou o tempo de você ainda. Te prepara. Deus ainda não mostrou você para as nações, amém? Você ainda está na aljava de Deus, sendo preparado para um tempo. Mas vai chegar um tempo que Deus vai dizer: eu vou levantar a tenda de Davi que está caída. Eu vou levantar os lugares que foram antigamente assolados. Deus está escondendo você. Se prepara, irmão. Deus me deu uma palavra recentemente. Eu até botei ela como título: escolhidos e escondidos. Quem aqui acha que foi escolhido por Deus? Quem aqui acha que foi escolhido? Deixa eu dizer uma coisa para você: escolhido não tem escolha. Porque se você ainda tem escolha, é porque você não foi escolhido ainda. Obrigado pelo seu amém tão empolgado. Escolhido não tem escolha. Ele lança o seu pão na água e deixa as águas levar. E é depois de muitos dias que ele age. Deus, ele trabalha por processos. Aleluia. Aleluia. Homens de Deus não se fazem em salas de aula, querido. A gente aprende teologia sistemática, aprende um monte de coisa, mas você não pode deitar Deus numa maca e querer estudar sobre Deus, fazer anatomia de Deus. Você tem que andar com Ele, cara. Você tem que cheirar Ele, você tem que beijar Ele, você tem que se envolver com Ele, você tem que senti-lo, você tem que cheirar a Deus. Até o não de Deus é gostoso, porque você sabe que todas as coisas competem para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Então até quando Deus diz não, é gostoso. Deus não chamou você para estudar sobre Ele. Eu conheço pessoas que já leram a Bíblia algumas vezes e não conhecem a Deus. Deus quer levantar a tenda de Davi que está caída. Fale comigo: transição de adoração.
transição de governo. Deus precisa, querido, fazer uma transição de governo na nossa identidade. Nós precisamos entender o que é adoração, o que é governo. Não são os títulos que nos dão autoridade. Quem governava o Egito era Faraó, mas quem tinha autoridade era José. Quem governava a Babilônia era Nabucodonosor, mas quem tinha autoridade era Daniel. Aleluia. Então não adianta só a igreja crescer, ela tem que ter autoridade. Para nossa vergonha, o evangelho está crescendo no Brasil. Para nossa vergonha porque ele cresce, mas cresce também o crime, cresce a pedofilia, cresce o adultério, cresce. Por que cresce? Porque a igreja, ela só cresce, mas ela não estabelece a autoridade. A igreja só cresce aqui embaixo, mas ela não estabelece nas regiões celestiais. E não adianta você se envolver aqui embaixo se você não estabelecer aqui em cima. O lugar da igreja é sentada nas regiões celestiais com Jesus. Ela foi chamada para sentar nas regiões celestiais. Senta-te à minha direita até que eu ponha os inimigos por estrado dos teus pés. Então não adianta nós termos templos enormes cheios de gente vazias que não conhecem a Deus, que tem que fazer uma campanha atrás da outra para ganhar alguma coisa, porque não sabe que são herdeiros daquilo tudo. Você é herdeiro, querido. Você não precisa fazer campanhas para ganhar coisas que já são suas. Pessoas que traduzem a bênção de Deus, quando ganha um carro diz, Deus me abençoou. Querido, um carro não é a bênção de Deus. A bênção de Deus, olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nem subiu ao coração daqueles que o amam, mas Deus revela pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra as profundezas de Deus. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 2 versículo 9 e 10 diz isso. A bênção de Deus, você não consegue tocá-la, você não consegue pegá-la. A bênção de Deus é quando você chega num lugar e domina aquela região pelo Espírito. Esses dias, uma vez, nós estávamos no aeroporto, não sei se o Cláudio lembra disso. Nós estávamos tomando um cafezinho na praça de alimentação de um aeroporto. Sentamos lá e a gente tinha terminado uma conferência. Nós estávamos chapados ainda, irmão. Sabe aquele bêbado que vai para casa só no domingo de manhã? Eu estava assim, chapadão ainda. Fomos dormir 3 horas da manhã. Nosso voo era 6:30 da manhã, 7 horas. E a gente estava de manhã cedo no aeroporto, com aquela cara ainda que bebeu a noite toda, e chapadão e orando em línguas ainda. E aí sentamos, pedimos um cafezinho. De repente que a gente senta na mesa, pede um cafezinho. Não, senta na cadeira, não sente na mesa, sente na cadeira. Aí sentamos na cadeira e estamos ali tomando um cafezinho. De repente o garçom deixa cair a bandeja do nosso lado. Pá! Uma mulher vai sentar na cadeira, põe a bolsa, pá, cai com a cadeira para trás. O pessoal está fazendo café ali na cafeteira, vira o café. Aí o garçom passa, o diabo está solto aqui. Eu digo, não é o diabo que está solto não, filho. Ele está aí amarrado. Quem está solto aqui é o Espírito de Deus. E as coisas começaram a acontecer ao nosso redor, porque elas acontecem, irmãos. Quando você conversa com alguém que está cheio do Espírito Santo, você tem vontade de agarrar, você tem vontade de levar para casa, você tem vontade de aprender mais. Por isso que quando Maria e Isabel se encontraram, as crianças saltaram no ventre. Porque quando você caminha com pessoas que geram o mesmo destino que você tem vontade de estar perto delas, você tem vontade de ouvir o que elas estão falando. É assim comigo e eu sei que é assim contigo. Aleluia. Isso para mim é avivamento. Avivamento é você sair pensando numa reunião, dizendo, uau, eu vou fazer isso para mudar. Eu me lembro uma vez que eu estava numa conferência em São Paulo, e aquele pregador botou a mão em mim e ministrou na minha vida, e falou algumas palavras. O tradutor botou, quem estava traduzindo ainda era o Kila estava traduzindo. Ele falou no meu ouvido e botou a mão em mim. O pastor Lapa estava comigo. Ele disse, Deus colocou a mão em você e ajeitou uma medida de graça dentro do seu espírito. Você não merece, mas Ele te deu.
Irmãos, nós embarcamos depois da conferência no carro para vir embora. Eu não dei conta de trazer o carro. Eu vim chorando de São Paulo a Santa Catarina, a Itajaí, 8 horas de viagem de carro. Eu vim chorando no banco de trás, soluçando e tentando captar tudo aquilo que eu ouvia, aquela palavra daquele homem. No outro dia eu baixei na internet, eu procurei saber mais sobre aquele homem. Eu queria ouvir tudo que era dele. Por quê? Porque ele destravou algo em mim. Eu sei o que eu estou falando para você. Quando você ouve alguém que destrava o seu espírito, que alinha sua mente com o céu, aleluia. Foi isso que Deus, quando ele achou Davi, ele disse: achei um cara que entendeu o que eu estou tentando dizer. Achei. Davi era um homem que sabia guerrear, sabia adorar. Para a gente encerrar, abra comigo Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Ele diz assim: ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Essa chave de Davi, querido. Não, alguém levante a mão e me ajude a adorar um pouco. Toria la bandara la gastoria la mandorolo, ribia rabarabara. Cramandorolo biastoria la mandorolo, shacatarra la mandorolo lo mosoria. Aleluia! Glória ao teu nome, Jesus. Ele escreve para as 7 igrejas do Apocalipse. E a única igreja que ele diz: tu que tens a chave de Davi, é para Filadélfia. E sabe o que ele diz para ela? Você tem uma chave que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. E sabe o que ele diz para essa igreja? Conheça as tuas obras. Sei que tu és fraco, sei que tens pouca força, mas contudo guardaste o meu nome e não negaste a minha palavra. Por isso colocarei uma porta aberta diante de ti, que ninguém pode fechar. E farei com aqueles que da sinagoga de Satanás venham e se prostrem a teus pés. Como é que você vai vencer a guerra nas regiões celestiais? Como é que o demônio vai se prostrar diante de você? Quando você adora. Por isso que Davi adorava, e aqueles espíritos imundos que estavam sobre Saul, eles batiam em retirada. Olha o que ele diz para essa igreja: eu farei com os que da sinagoga de Satanás venham e se prostrem diante de ti, e saibam que eu te amo. Há uma igreja que tem a chave de Davi, que entende o que Davi entendeu. É uma igreja que vai andar em adoração. E uma igreja que vai andar em adoração, escute, na nossa igreja lá em Itajaí começou a acontecer uma coisa extraordinária. Nós começamos a orar 24 horas por dia. Nós começamos a criar uma torre de oração e de adoração. Hoje 100 e poucas pessoas oram 1 hora por semana na torre de oração. Construímos uma torre de oração em cima da igreja com uma fechadura elétrica. Então de 1 em 1 hora sai uma pessoa e entra outra, sai uma e entra outra, sai uma e entra outra, orando por 5, 6 propósitos só. Os jovens da igreja começaram a ir para a igreja à tarde com seus instrumentos, de manhã e à tarde. Se fecham na igreja, a igreja fechada, não tem plateia. Talvez eles nunca vão vender um CD ali. E eles começam a adorar o Senhor. E sabe o que eles adoram? Eles abrem a Bíblia e começam a cantar a palavra. E começam a vir canções na hora. Eles estão recebendo músicas na hora. Na hora eles estão. Por que Davi escreve a maioria dos salmos, irmãos? Quando Davi traz a arca para Jerusalém, ainda existia o tabernáculo. Ele disse: não, eu não vou botar a arca ali. Chega dessa estrutura arcaica.
Não, eu vou construir um lugar. Ele fez uma tenda e ele separou 3 famílias, a família de Amã, Gedutum e Asaf. Ele separou essas 3 famílias e disse: olha, a partir de hoje vocês vão adorar a Deus 24 horas. E essas famílias tocavam de turno, de 3 em 3 horas. Eles adoravam a Deus, eles adoravam a Deus, eles adoravam a Deus em qualquer lugar. Por 40 anos em Jerusalém você podia ouvir eles adorarem ao Senhor. E uma das canções prediletas é: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Sabe por que Davi não precisou fazer o que o seu filho Salomão fez? Salomão fez aliança com nações pagãs, trazia as esposas e ele contaminou Israel, mas Davi não fez isso. Davi dizia: o Senhor é quem me guarda, o Senhor guarda a minha entrada e guarda a minha saída. Aleluia! Quando nós entendemos que adoração, nós vamos mudar o céu de uma cidade. Se vocês se juntarem para adorar, para orar, vocês vão mudar o céu de Ribeirão Preto, querido. O que vai mudar o céu de Ribeirão Preto não é convenções, não é só alinhamento, não é só festas, não é só aniversários de igrejas, não é só você trazer eventos. Vamos trazer o cantor fulano de tal, porque ele traz bastante gente. Vamos trazer o pregador fulano de tal, porque ele arrasta a gente. Procure trazer a Deus. Se você trazer a Deus, aleluia, nós não vamos mais trabalhar por entretenimento. Vamos trabalhar, então, até o cantor fulano de tal, que cobra 30 mil para vir na sua igreja, ele vai vir de graça para saber o que está acontecendo ali, porque Deus agora veio ali naquele lugar. Amém? Entenda isso, querido. Nós temos que buscar a Deus. Tudo é válido, irmãos. Fizemos, lá em Itajaí a gente faz também. Fizemos a convenção, fizemos o alinhamento, fizemos conferências, mas tudo com o mesmo propósito, para que Deus venha. Porque se Deus não vier, não importa quem venha. Aí na semana que vem nós vamos ter que dar coisas ungidas para as pessoas levarem para casa. Esses dias eu peguei o óleo, uma irmã trouxe uma roupa: pastor, o senhor pode ungir minha roupa? Eu digo: posso, querida. Eu peguei o óleo, quando eu fui botar, ela disse: mas é de Israel? Eu disse: não, é do Big, querida, é aqui do mercado. Não é de Israel, é do Angelone ali, do mini preço. As pessoas estão cauterizadas, irmão, na mente, com a religião. Nós tivemos uma conferência, está aqui o meu braço, está vendo isso aqui? Nós olhamos para uma pessoa, ela foi curada, as pessoas começaram a avançar na gente, me marcaram todo, e a gente pegava a minha mão assim, botava na cabeça dela. Eu fiquei assustado com o nível de idolatria que as pessoas estão vivendo nessa nação. E não é católico não, irmão, é evangélico. E não pense porque você é melhor que os católicos, porque você é evangélico. Não pense isso. Os católicos adoram imagem, e os evangélicos adoram pessoas. Adoram cantores com fã-clubes. Adoram pregadores. Obrigado pelo seu amém. Então, não pense que nós somos melhores do que os católicos, porque eles adoram imagem. Pelo menos as imagens deles não perdem tanto dinheiro. Se eu estiver errado, me joga um tomate. Mas se eu não estou errado, entre comigo nessa batalha para Deus mudar essa nação. Se eu não estou errado, se você acha que eu estou certo, falando o que estou falando, então entre em intercessão, em proclamação, em adoração, para Deus levantar um novo governo de adoração nessa nação. Não um governo gospel, não um governo evangeliquez, não, um governo artístico, mas um governo profético de adoração, que adore 24 horas diante de Deus. Aleluia, glória a Jesus. É essa tenda que Deus quer levantar, esse lugar simples, humilde. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês sem... Eu sabe o que eu estou falando aqui. Hoje eu tenho deixado de ir em lugares grandes que me convidam, para estar em lugares menores, pessoas com fome de Deus, pessoas que não querem só um arrepiozinho, não querem só um olhinho, não querem só um anjo. Tem gente que se contenta com um anjo.
Só tanto se o anjo tiver, tá bom. Os anjos são ministradores de bênção, querido, mas eles não são melhor do que a presença de Deus. A chave de Davi vai abrir as nações. A chave de Davi vai abrir as nações. O Senhor disse: eu vou levantar a tenda de Davi e trarei de volta as nações. Quando você adora a Deus, sabe o que Deus vai dizer para você? Pede-me e eu te darei as nações por herança. Pede-me e eu te darei as nações por herança. Fique de pé comigo, querido. Jesus quer nos reposicionar como igreja. Jesus quer nos reposicionar. Sabe o que ele disse em João 14? Ele disse: eu vou ao Pai, mas não vos deixarei órfãos. Ele disse: eu vou preparar um lugar, para que aonde eu estou, ele não disse aonde eu estarei. Tem gente que pensa que Jesus foi no céu construir mansão, que Jesus foi trabalhar de pedreiro. Tem gente que pensa que Jesus foi lá trabalhar de arquiteto, de pedreiro, para construir casa. Ah, Jesus, a minha pode ser um barraquinho mesa. Não, irmão. Jesus não foi construir um lugar físico. Ele disse: eu vou preparar um lugar para que onde eu estou, ele já estava nesse lugar. Ele foi sentar do lado do Pai, interceder por nós, preparar o ambiente de misericórdia, o ambiente de perdão, o ambiente de quebrantamento. Ele foi preparar um ambiente para que eu e você possamos estar com Deus. Não perca o ambiente, querido. Não perca. Ah, pastor, mas Deus me usa só no púlpito. Irmão, se Deus só procura púlpito quem não tem altar. Se você tem altar, qualquer lugar é o seu púlpito. Se você tem um altar, o seu púlpito pode ser dentro de um ônibus, num shopping, debaixo de uma árvore. Só procura púlpito. A maioria das pessoas que correm atrás dos púlpitos, irmãos, é porque não tem altar. Aleluia. Se você tem um altar, você vai fluir em qualquer lugar que você estiver. Eu me lembro de uma história que nós fomos almoçar, jantar até. Eu tive com o pastor Ineu Grupo essa semana, a gente conversou e ele estava falando sobre isso. Eu e ele estava no restaurante almoçando, jantando com as esposas. E tinha um pastor amigo nosso também com a esposa. E aquele pastor muito desanimado. A gente estava tentando mostrar para ele que vale a pena servir Deus. E ele muito desanimado, dizia: estava tão triste, que a igreja não fluía, que as coisas não fluíam. Ele tinha acabado de ser traído por um obreiro. E ele estava tão triste, tão amargurado. E nós ali falando das coisas de Deus com aquele homem. E foi vindo uma unção, irmão. Foi vindo uma unção. Um restaurante lá em Itajaí. E aquele garçom vinha trazer a comida pra gente. E eu pegava no braço dele e disse: obrigado, querido. E daqui a pouco ele disse: o senhor quer tomar uma coisa? Traz um suco de laranja. Obrigado, querido. Pegava na mão dele: obrigado, querido. Obrigado, querido. Daqui a pouco nós estamos falando das coisas de Deus. Você sabe quando vem assim, vai vir aquela névoa. Você sabe quando ele vem, né? Você sabe quando ele chega, aquele: ah, meu Deus. Você sabe, você sai de salto na hora. E aí nós estamos ali conversando. E Deus foi tomando aquela mesa. E Deus foi tomando aquela mesa. E foi tomando aquela mesa, irmãos. E de repente aquele garçom, ele veio trazer, ele já começou a chorar. Ele vinha trazer a comida, botar a comida na mesa e chorando. E quando nós percebemos que ele estava chorando, eu disse: está tudo bem, querido? Ele disse: não está tudo bem não, cara. Eu sou um pecador, cara. Eu quero voltar para Jesus. Nós não pregamos o evangelho para ele. Nós só criamos um ambiente onde Deus pudesse se manifestar. E aquele cara, irmão, literalmente ele jogou a bandeja no chão. Jogou a bandeja, deixou a comida na mesa, jogou a bandeja no chão. O gerente veio e disse: fique tranquilo. O gerente é aquele nosso amigo lá, que sempre fala aqueles pratos bons pra gente. E aí ele veio, eu disse: calma, fica tranquilo. Eu disse: dobra o joelho aqui. Ele dobrou o joelho do lado da minha cadeira. As pessoas das mesas começaram a olhar. Eu disse: calma, gente, não, fique tranquilo, Jesus está aqui.
E aí nós botamos a mão sobre aquele garçom. As cozinheiras abriram a cortina assim na cozinha, botaram a cabeça para fora e disse: vem aqui vocês também, Jesus quer pegar vocês. E aí uma daquelas veio com um coquezinho, com um lencinho na cabeça. O senhor ora por mim também? Eu digo: oro. Meu marido foi embora. Ora aqui, fica aqui, minha filha, Deus vai dar vitória. E fomos criando um ambiente. As pessoas passavam na calçada, ficavam olhando lá para dentro para ver o que estava acontecendo. Aquele garçom gritando, o gerente chorando, a cozinheira de joelhos, o garçom de joelhos. E nós nem saímos da mesa, ficamos sentados na mesa. Minha esposa chorando, aquele pastor que estava desanimado olhou para mim e eu disse: viu, cara, qualquer lugar é o melhor lugar quando Deus está com você. E eu vou dizer algo para você, querido: crie um ambiente de adoração onde você estiver. Crie um lugar de adoração. Fique perceptível a unção, perceptível a visão. Aleluia, aleluia. Você não é um músico só quando está com o instrumento na mão. Ou você só é músico quando tem plateia. Ou você só é pregador quando tem plateia. Você não ministra para Deus nada. Você não bate um papo com Deus, não conversa, diz assim: ó, Deus, essa palavra aqui eu estou doido para pregar para o Senhor, dá uma olhada. Moisés pregou para Deus, batia o maior papo com Deus. Davi andava com Deus, conversava com Deus. Abraão conversava com Deus. Nós estamos perdendo o melhor da adoração, irmãos, porque nós temos rituais de adoração. Nós temos manias, hábitos entranhados na nossa mente. Eu quero orar por libertação na nossa mente aqui nessa noite. Amém. Aleluia. Eu não sei tocar instrumento nenhum. Eu aprendi um pouquinho de violão, 3, 4 notas só. Dó, ré, mi, misericórdia. Dá dó de ouvir. Lá para longe da nota. Só para ficar ali chapando. Eu não canto nada com nada. E tem coisas que eu falo depois eu esqueço. Mas as melhores pregações da minha vida vieram naquele lugar. As coisas que mudaram o meu destino como pai, como marido, como cidadão, vieram daquele lugar. Existe um lugar, irmãos, que você prepara e Deus vem. Eu quero orar para libertar sua mente aqui. Talvez essa noite nós não vamos mergulhar tão profundo, mas eu te garanto, querido, que até sábado você vai me amar. Aleluia. Mas Deus, quando chamou Jeremias, ele disse: te chamei para derrubar, arrancar, destruir e arruinar, e depois plantar e edificar. Não dá para plantar e edificar sem primeiro arruinar, sem primeiro destruir, sem primeiro derrubar, sem primeiro arrancar. Tem algumas coisas da nossa vida que Deus precisa tirar. Na realidade, Deus me abençoa quando Ele tira, não quando Ele me dá. Todo encontro com Deus, eu vou perder alguma coisa minha e vou ganhar alguma coisa dele. Por isso eu não vim aqui te abençoar nesses dias. Eu não posso abençoar uma vida que Deus quer que você perca. Eu não posso abençoar. Eu vim aqui dizer para você: se você perder a sua vida por amor a Ele, você vai receber uma vida. Aleluia. Então sai do seu lugar. Eu queria pedir para os irmãos nos ajudarem aqui. Sai do seu lugar, vem aqui na frente desse altar, querido. Eu quero ministrar com você. Deixa ser a geração que busca a tua glória mais que a própria vida. Nos deixa ser a geração que busca a tua glória mais que a própria vida. Deixa ser a geração que busca
deixa ser, nos deixa ser a geração que busca a tua glória mais que a própria vida. Nos deixa ser a geração que busca a tua glória mais que a própria vida. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixes sair da tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixes sair da tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixes sair da tua presença. Deus sabe que a gente fica parecido com tudo aquilo que a gente adora. Por isso Ele chama-nos para adorar. Adore ao Senhor, adore com tudo que você tem, com tudo que você é, com tudo que você faz. Você não vai mudar essa geração com informações. Você só pode mudar uma geração impartindo com ela a paixão, impartindo com ela o seu coração. Só revelações podem mudar uma geração, não é informações. Não adianta eu trabalhar para um Deus que eu não conheço. Eu vou dizer uma coisa: nós só podemos levar as pessoas até onde nós já fomos. Você nunca vai levar as pessoas além daquilo que você já foi. Por isso, se você quiser levar as pessoas em algum lugar, você tem que ir primeiro. Por isso Deus não vai fazer nada através de você que não tenha feito primeiro em você. Por isso Deus precisa transformar a nossa vida, levar a gente em lugares que ainda não fomos no seu Espírito. Aleluia. Eu vou dizer uma coisa para você: para mim viver nessa nova configuração de Deus não foi fácil. Quando eu entendi isso, eu tive que desconstruir muitas coisas na minha vida, e a primeira delas foi a minha agenda. Porque eu estava cansado de alegrar a festa dos outros. Eu estava cansado de entretenimento. Acabava os cultos, eu ia para casa triste, uma oferta no bolso, com material vendido, e triste, dizendo: Deus, eu sei que tem mais, não pode ser só isso. Hoje, irmãos, eu entendo isso. Hoje eu entendo, porque eu vejo pessoas querendo mais, sendo transformadas. Pessoas que não suportam mais viver a mediocridade, uma estrutura gospel sem nenhuma paixão, aonde o preço tomou o lugar do valor, onde o artístico tomou o lugar do profético, onde o fã-clube tomou o lugar dos intercessores. Eu particularmente, irmãos, eu não suporto mais esse lixo. Eu particularmente, o meu espírito se indigna. E eu sei que não sou só eu. Tem uma geração nessa nação que não aguenta mais. Por muito tempo nós menosprezamos a mente dos jovens. Por muito tempo, deixa eu falar algo para você, por muito tempo nós ignoramos os jovens e os adolescentes na igreja. Cuidamos mais em trabalhar com entretenimento para mantê-los na igreja do que realmente ensiná-los a viver na presença de Deus. E hoje as nossas cidades estão cheias de jovens sem compromisso com Deus. Mas a culpa não é deles, a culpa é nossa. Pais que não deram destino para os seus filhos. Mas Deus está levantando uma geração de resgate, uma geração que vai resgatar isso, irmãos. A obra ainda não acabou, amém? Um dia chamaram Jesus de bom mestre. Ele disse: bom, eu não sou bom, bom é meu pai. Mas Jesus era bom. E por que ele não se deixou ser chamado de bom? Porque para Jesus, para Deus, a Bíblia diz que cada dia na criação Deus fazia uma coisa. Um
dia Deus fez uma coisa, outro dia fez outra, e no final de cada dia, Deus parava, contemplava, e Deus dizia o quê? E viu Deus que o que ele havia feito era bom. Quando é que Deus dizia que era bom? Quando chegava no final do dia, que ele tinha terminado o trabalho daquele dia. Porque para Deus só é bom que termina. Não adianta começar bem, tem que terminar bem. Para Deus só é bom que termina bem. Por isso que quando chamaram Jesus de bom, ele disse: eu não sou bom. E ele ainda não havia chegado na cruz, ele ainda não havia terminado. Por isso eu invisto em pessoas, porque ninguém é bom, ninguém é ruim até que termine o trabalho. Eu já vi muita gente boa ficar ruim, muita gente ruim ficar boa. Por isso eu invisto em moradores de rua, prostitutas, trabalhamos com viciados em drogas, porque eu acredito que Deus pode mudar o quadro. Então invista nas pessoas, porque ninguém é bom e ninguém é ruim até que termine o trabalho. E eu quero dizer que a obra não terminou ainda. Deus ainda não terminou com ninguém. Aleluia, aleluia. Os milagres de Deus, eles estão acontecendo a cada dia. Feche os olhos, deixa eu orar com você. O primeiro dia eu gostaria que você fosse para casa em crise mesmo. Essa é a minha oração. Que você vá em crise, que Deus possa pegar você essa noite no seu quarto, na sua cama, que as palavras da Bíblia saltam no seu espírito, amém? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós declaramos um tempo sobrenatural sobre esses homens e essas mulheres. Declaramos um tempo sobrenatural sobre eles, Pai, para a tua glória. Que a expectativa aumente cada dia, que o poder do Senhor aumente cada dia, que a tua unção aumente a cada dia, que a tua glória venha a cada dia e cresça nesse lugar, meu Pai. Toque-os nessa noite com teu fogo. Toque-os com fogo. Toque-os com fogo, Jesus. Toque-os com fogo. Toque-os. Sair da tua presença. Sem ti não irei. Não deixe sair da tua. Eu declaro sobre essa geração fogo, 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 fogo. Eu declaro sobre essa geração fogo, 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 fogo. Eu declaro o poder de Deus sobre eles, Pai, em nome de Jesus Cristo. Tua presença. Robia la barra 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 barra. Oria la barra 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 barra. Chega ramando lo mochoria la 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 mochoria la. Rabia soria la barra lo mochoria. Levante sua mão. Levante sua mão, querido, levante. Que haja entendimento na sua mente e na minha sobre adoração. Que venha uma revelação de adoração sobre as nossas vidas nesses dias. Toque-os com fogo aqui nesse lugar, ó Deus. Toque-os com fogo. Toque-os com poder. Toque-os com revelação. Toque-os. Que haja um destravar, nós amarramos e neutralizamos toda a obra do diabo contra a cidade de Ribeirão Preto nesses dias. Pisamos nessa terra e tomamos posse das regiões celestiais para a glória de Deus. Tomamos posse das regiões celestiais para a glória de Deus, para a glória de Deus. Declaramos sobre essa casa, casa de governo, declaramos sobre esse homem governo. Declaramos governo do Espírito. Aleluia. Aplauda ao Senhor por isso, querido. Aleluia. Aleluia. Que tenhamos uma noite de revelação sobre adoração. Adore ao Senhor como você pode, o quanto você pode. Essa é a sua arma.
Aleluia. Vença as guerras na adoração. Deixe que Ele adestre suas mãos para a peleja e seus dedos para a guerra. Glória a Deus. Nós vamos ficar aqui até sábado à noite. Manhã à noite, sexta de manhã e à noite, sábado de manhã e à noite.